Oi galera, tudo bem? Aqui é o Paulo Henrique e eu queria hoje mostrar para vocês como construir uma maquete simples a partir de uma imagem com curvas de nível em um telefone celular, um tablet, um dispositivo móvel em síntese. O objetivo, é claro, que não é fazer uma representação cartográfica precisa, rica em detalhes, mas mostrar que é possível fazer produtos interessantes mesmo utilizando materiais muito simples. Ao fim desse trabalho, você vai ter utilizado técnicas de confecção de maquetes e revisado conhecimentos importantes sobre cartografia. Vamos lá? Antes de começar, vamos repassar a lista de materiais. Vamos precisar de papel, fita adesiva, cola ou alfinete, papelão ou outro material que possa ser usado em placas como madeira, isopor, plástico, etc. É importante saber que a gente vai cortar esses materiais. Um dispositivo móvel, telefone ou tablet, lápis, caneta e de preferência lápis de cor, tesoura, estilete ou um outro objeto cortante, mas muito cuidado no manuseio, que é para ninguém se machucar. Vamos começar abrindo a imagem que vai servir de base no telefone celular e cortando um pequeno pedaço de papel que cubra a tela na área onde a imagem está sendo exibida. Quanto mais transparente o papel, melhor. E para ajudar, coloque o brilho da tela no máximo. Também será necessário bloquear a sensibilidade da tela ao toque, pois mesmo através do papel, a tela responde ao contato com a nossa pele. Eu utilizei um aplicativo chamado Touch Lock para isso. Utilize fita adesiva para fixar o papel nos cantos do seu dispositivo e depois, com o lápis, suavemente, comece a fazer o contorno das linhas da imagem. Comece de dentro para fora, ou seja, das linhas menores para as linhas maiores. Copie também as informações da escala gráfica e da orientação da imagem, pois elas são importantes para a sua representação cartográfica. Remova delicadamente o papel do seu dispositivo e pronto, você já tem uma base para trabalhar. Vamos aproveitar e relembrar conceitos básicos da cartografia. A escala cartográfica é a razão entre representação cartográfica e realidade, enquanto orientação é a determinação da posição da sua representação cartográfica em relação aos pontos cardeais. Fixe agora a sua base em uma superfície de apoio, como um caderno ou um livro. Para facilitar a etapa seguinte, você pode contornar as linhas com caneta, assim elas ficarão mais visíveis também. Cada curva de nível representa uma determinada altitude. Observando a imagem no seu dispositivo móvel, você pode perceber que há 6 diferentes níveis, sendo o mais alto nesse conjunto que fica na direita da imagem. Utilizar 6 diferentes cores para representar cada um dos níveis, mas se você não tiver lápis de cor, tudo bem, você pode numerar cada nível e fazer uma legenda depois. Agora nós vamos utilizar a imagem de base para criar representações individualizadas para cada um dos níveis. Lembre-se também de desenhar a próxima curva mais interna para que depois sirva de referência para posicionar corretamente cada uma das peças na nossa maquete. Depois, nós vamos atribuir uma cor a cada nível. Procure criar uma sequência lógica, partindo de uma cor mais escura para chegar a uma mais clara, ou partindo de uma tonalidade para chegar a outra. Não se preocupe se você pintar além dos limites das curvas, porque depois nós vamos cortar cada uma delas. Antes de cortar, cole os níveis desenhados em uma superfície rígida, como um papelão, ou isopor, ou madeira, para depois fazer o corte das peças. Acompanhe as linhas do papel para que a sua peça fique com as dimensões adequadas. Outro ponto importante é que as peças precisam ter a mesma espessura. A gente precisa evitar isso que a gente está vendo na imagem, de ter uma peça mais grossa do que outra. Então, se for necessário, amasse as peças mais grossas ou cole mais material embaixo das peças mais finas para que elas fiquem niveladas. Conforme você vai cortando os níveis, já dá para colocar um em cima do outro e ter uma ideia de como está ficando a sua maquete. Isso é legal porque a gente já começa a ver o resultado aparecendo, né? E se você tiver com dificuldade de perceber o relevo na sua maquete, se você achar ela muito baixinha, experimente dobrar a espessura das camadas. Ao fazer isso,
você vai aumentar o chamado exagero vertical da sua maquete, e aí o relevo fica mais pronunciado. É essa a diferença da imagem da esquerda para a imagem da direita. Na esquerda, eu utilizei mais papelão por camada e com isso a gente tem um exagero vertical maior. Mas então, no fim das contas, o que é exagero vertical? Vamos dar uma olhadinha nesse conceito agora. A escala cartográfica se refere às dimensões horizontais da representação cartográfica. A escala utilizada para representar elevações se chama escala vertical. E normalmente, representações cartográficas tridimensionais, como maquetes, utilizam escala vertical muito maior do que a escala cartográfica. Caso utilizassem a mesma escala, o relevo ficaria tudo muito baixinho, seria difícil perceber as variações de altitude em uma área. Então, a razão entre a escala cartográfica ou escala horizontal e a escala vertical é denominada exagero vertical. O exagero vertical indica então quantas vezes a escala vertical será maior do que a escala horizontal. Então, para exemplificar isso aqui, a gente tem uma imagem que representa o que seria a mesma região retratada sem e com exagero vertical. Na parte superior, a representação sem exagero vertical mostra um relevo mais suave, pouco perceptível, em relação à parte de baixo, onde foi aplicado um exagero vertical de 2 vezes, ou seja, a escala vertical é 2 vezes maior do que a escala horizontal. Repara que eu não preciso nem saber qual é a escala para compreender o que está sendo colocado aqui. O importante é a ideia, ou seja, de que nós vamos ter uma escala diferente e maior para representar elevações. Quanto maior o exagero vertical, mais acentuado será o relevo na representação. Mas é preciso ter um certo cuidado para não ficar uma coisa bizarra, né? Para fechar, utilize um papel para desenhar a base da sua maquete. Lembre de inserir as informações de escala gráfica e de orientação e posicione corretamente a sua maquete, afixando também com cola ou algum outro produto. Utilize as cores ou a numeração que você escolheu para criar uma legenda informando a altitude de cada um dos níveis da sua maquete. Insira a sua identificação e pronto, o trabalho foi concluído. O tamanho final da maquete pode variar um pouco dependendo do tamanho da tela do seu dispositivo. Temos uma maquete bastante simplificada, mas que permite a visualização do relevo e que segue os mesmos passos da confecção de uma maquete mais detalhada, mais elaborada. Espero que você tenha gostado e um abraço. Até a próxima!